Boa noite, bem-vindos a bordo a mais uma live com Erlange, dessa vez com meu querido amigo, confrade, Max Fercondini, ator, diretor. Já entrou? Caramba, o cara é muito rápido. Max, se puder solicitar para entrar no vivo, hoje já solicitou. Eu vou derrubar o iPhone, não. Ai meu Deus, meus problemas digitais de sempre, entrar ao vivo. Como sempre eu pergunto, o meu áudio, estão me ouvindo? Quem está aí, está me ouvindo? Alô, Max? Câmbio, over? Não sei como é que vocês falam. Fala over mesmo? Em rádio de barco? Moby Dick? Acho tão estranho chamar o Petraga de Buenas noches. Alto e claro, alto e claro. Ué, Max, eu solicitei, você não... Pede aí de novo. Obrigado, Jéssica. Está dizendo que o áudio está bom. Eu que não estou ouvindo o Max. Vou tentar chamar aqui de novo. Não, ele já solicitou. A diferença é que agora eu não fico mais nervoso. Uma hora vai. Max, você tá aí? Pede de novo para entrar, por favor. Bate aí na porta do Convés. Vou parar de fazer metáforas com navegação. Não está conseguindo participar. Será que ele está embarcado? Wi-Fi? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Max. Não, abriu o Spotify. Saí do Spotify. É tudo verdinho. Falar em verdinho, o Petraga vai ficar nervoso. Não, não entrou não, senão ele tinha que aparecer. Eu não consigo chamar você de Moby Dick, você tinha que ter um... Sobre o amor, que coisa fofa. Não conhecia você não. Max. Alô, Ellen. Alô, Ellen. Ellen. O nome do barco é Ellen. Ellen. Alô, alô. Aviso aos navegantes. Não sei se vocês pegaram isso, o Petraga pegou. Antigamente você tinha, na Voz do Brasil, um horário que falava aviso aos navegantes, boia tal arrebentada, boia não sei o que lá funcionando, boia não sei o que lá não funcionando. E o que eu mais gostava é quando tinha aviso aos navegantes, não há aviso aos navegantes. Eu sempre achei isso muito estranho, mas depois me explicou que os caras embarcados ficavam esperando. Se eles não ouviam que não havia aviso aos navegantes, eles ficam achando, não ouviu o aviso aos navegantes e vou... Eu te aceito, Marcos, eu aceito na hora. Entrar ao vivo. Agora vamos ver se vai. De novo. Foi? Estou aceitando o Max. Se alguém tiver alguma coisa contra, que fale agora, eu calo isso para sempre. Não, não apareceu aí, não? Entrar ao vivo com o Max. Dila Evaristo. Tem opção de gente nova aí. Olá, Dila. Cabral. O que será que está acontecendo? O problema do Max, eu não sei onde é que ele está. Se ele está em alto mar, se ele está em Lisboa, se ele está na Espanha. Ele esteve pelo Brasil. Boa noite, Max. Entrar ao vivo com o Max Fercondini. Você já está com problema? Fala aqui no WhatsApp. Estou a chamar-vos. Obrigado. Não, pelo fofo eu até cometi uma falha de gênero, porque sobre o amor não necessariamente significa que seja uma mulher. É o amor. Max, tô te chamando aqui, cara. Entrar ao vivo com o Max Fercondini. Não aparece nada para você? Só... Não, tá entrando uma porrada de gente aqui. Agora, Ah! sim- Ah! agora sim, Erlanger. Tudo bem, querido?
Tudo certo. Só o seu áudio que está um pouco baixo para mim, você me ouve bem? Eu tô te ouvindo alto e claro. Elange, eu acho que eu mandei umas 3 solicitações para você, meu amigo, e Ah, por um acaso eu acho que eu fui bloqueado nas tentativas de solicitação. aparecia um troço dizendo que você não estava conseguindo participar. Então, acho que dessa vez a culpa não foi minha, não. Devia ter alguma coisa adicional aí. Você vai Com fazer. certeza. Vai ser uma live andante? Vai ficar andando? E eu vou te falar que eu estou ouvindo você muito correndo aqui para pegar um fone, porque eu acho que vai resolver quando eu pegar o fone. Não, mas é Wi-Fi. Você Que agora desespero! você deu uma congelada aí, cara. Você tá onde? Aí, só um... Você tá em Lisboa? Tá embarcado? Tá em Madagascar? Onde você tá? Não, estou no Rio de Janeiro. Estou no Brasil lançando o meu livro. Tá aqui o Ah, livro. Irlândia. Tá aqui o livro. Omilak Ram. Ou melhor, Mar Calmo. Eles não resolveram esse negócio de botar em inversão, né? Fica tudo invertido, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Nós vamos falar basicamente sobre esse livro. Eu já vou, então vamos começar. Está me ouvindo bem agora? Podemos seguir? Acho que não. Irlândia, tá muito baixa a ligação. Será que eu entro novamente na live? Não, porque eu estou te ouvindo bem. O problema é com você. Você tem auscultador? Piada interna. Eu tô te É. ouvindo muito, muito baixo. E não tô achando o meu fone. Tô me sentindo um rapaz completamente despreparado nesse Não, mas momento de lives, não adianta de eu falar mais conexões. alto. Não, mas aí vamos dar um jeito, fica tranquilo. Não adianta você sair e voltar, porque deve ser problema de sinal seu. Você deu uma congelada. Será que eu consigo? Se a gente, deixa eu sair e voltar, gente, Tá, que tá, não tem aí problema. talvez funcione. Aí Então tá fica bem. esse Um troço. Aí segundo. a Jamie. Ó, tô dizendo que o som tá ótimo para todo mundo, o problema é teu. Aí postaram agora um bonitão. Eu fico sem saber se é para mim ou se é para você. Ó, você tá ouvindo, você riu, pô. Pois é, mas Erlândia, estou ouvindo muito, muito baixo. Não consigo. Sai e volta, sai e É volta. a conexão. Eu vou sair e volto em 1 minuto, em Tá bom, 10 tá. segundos. Solicita, solicita. Só que eu não sei se eu vou conseguir solicitar, porque eu solicitei várias vezes. Então me chama de volta. Eu saio e entro Tá novamente. bom. Obrigado. Enquanto isso, eu vou ficar aqui Obrigado. aturando as declarações de amor que vem aqui para você. Marcos Fecondinho saiu. Pessoal, a vida é dura assim mesmo. Quem depende de tecnologia. Calma, Adriano. O Marcos saiu, mas ele já vai. Opa, solicitei a solicitação. Eu fiz tudo direitinho. Não, mas não tem motivo de estar. Agora foi. Agora Agora foi o Marcos. sim. Peraí que você está vendo a minha sala aqui. Agora te ouço muito bem, Erlanger. Então vamos em Me frente, diz, vamos em frente. vamos em frente. Me desculpa, porque não sei, foi alguma Não, coisa tecnológica mesmo aqui. ah, E eu ah, estava pontualmente aguardando para entrar nessa live contigo. eu cansei de. Acho que é a minha live número 115, alguma coisa assim. Eu parei de falar, mas você tem um problema aqui no Brasil de você paga internet e não recebe o sinal, e a É verdade. legislação permite que eles entreguem menos 15, 20% do que você tá É, pagando. Enfim. Mas enfim, infelizmente. vamos em E frente? foi engraçado porque assim, eu fiz. Agora aprendi mais uma coisa. Como eu fiz 3 pedidos, 3 solicitações para você, provavelmente o Instagram percebeu que eu estava insistentemente querendo É, participar dessa live. Mal é sabe o assédio. Instagram. Assédio digital. Assédio. Assédio. Eu estava te assediando Max, na nossa live aqui, Erlanger. Max, as minhas entrevistas não é porque eu acho que não seja curioso, acho legítima a curiosidade em relação a artista, pessoas públicas e tal, mas que normalmente não está no meu foco da entrevista. Só até que no seu caso é impossível não tratar da sua vida, porque o teu livro, que é onde nós vamos chegar, é uma exposição da sua vida, das suas relações e tal, você mesmo. Então eu já começaria com todo mundo assim, só tem que eu tô te pedindo licença que eu vou dar uma enveredadinha
Vou dar uma navegada por águas nunca antes navegadas. Marcos, todo mundo Você começa tem aqui. total permissão, Erlanger. Tá bom, basta não responder. Mas não vai ter nada de dramático, não. Aqui é com todo mundo. Sua origem, sua família, onde você nasceu, o que você estudou, como é que você chegou nas artes? Bom, meu nome é Max Kablukov Ferkondini, nome completo. Descendência russa, né? Antecedência do meu avô russo e na parte da minha mãe e a parte do meu pai italiana, que é o Fercondini, obviamente, que é o nome que eu utilizo para as pessoas me conhecerem. Nasci na cidade de São Paulo, mas me mudei logo para a cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, onde eu passei a minha vida, a minha juventude, adolescência até os 14 anos de idade, antes de me mudar para o Rio de Janeiro, cidade essa que eu estou agora, aqui no Brasil, e que eu mudei, que eu vim habitar por conta do meu ingresso na televisão, meu ingresso precoce na televisão como ator aos 14 anos de idade. Passei 18 anos nessa cidade, atualmente há 5 anos que eu vivo fora do Brasil. A primeira coisa, a gente vê pelo livro, eu já sabia disso, te conheço, assim, a importância da sua mãe, que ela chegou a aprender a pilotar por sua causa. O livro é dedicado a ela. Aí eu sou obrigado a perguntar, seu pai? Pois é, Erlanger, essa é uma pergunta que algumas pessoas me fizeram no particular, e você disse que ia fazer perguntas pessoais, e eu acho que você começa de uma forma bastante ousada, e não tenho problema nenhum em falar. Eu tive uma relação com o meu pai, mais na minha adolescência, e nós ficamos muito tempo sem nos falar. Ele faleceu já tem 1 ano e meio, não foi por conta do Covid. Não é uma pergunta desconfortável para mim, Erlanger, pelo contrário, até porque tem uma passagem na minha vida com um simbolismo muito grande que eu gostaria de compartilhar, já que você entra nesse assunto. Eu terminei. O meu pai ele terminou a vida dele sem a gente poder se acertar nesse plano. Não ficou nenhuma mágoa. Eu hoje compreendo muito mais a figura do meu pai, a figura paterna, mesmo eu não tendo tido a oportunidade de conversar com ele. Mas um episódio que eu queria compartilhar contigo sobre esse assunto que poderia ser delicado, mas é um assunto que me emociona também. Quando eu estava fazendo uma das minhas navegações nas Ilhas Portuguesas, no Atlântico, até a Inglaterra, eu teve um momento que um passarinho marronzinho, pequenininho, muito frágil e aparentemente doente, se acolheu ali no barco e, procurando refúgio, permaneceu ali comigo por umas 2 horas, 2 horas e pouco, ali naquele ambiente. E ele vinha, e ele brincava, ele veio no meu ombro, veio na minha cabeça. Eu compartilhei isso nas minhas redes aqui, e foi uma coisa que, naquele momento, eu não tinha tido essa percepção. Quando eu voltei para Portugal, depois de ter feito essa navegação de 14 dias, né, no mar, eu já sabia da história, já sabia da notícia do falecimento do meu pai, mas uma amiga minha me questionou perguntando se eu tinha, por um acaso, perdido algum ente querido, próximo, recentemente. Essa amiga chama Simone, eu olhei para ela bem no fundo dos olhos dela, né, tentando entender onde que ela queria chegar. Falei, Simone, olha, eu perdi o meu pai, naquela altura tinha mais ou menos, acho que 2 meses, quando eu falei isso, que eu tinha perdido meu pai, ela falou, então eu sabia, Max. Aquele vídeo no qual você compartilhou um passarinho dentro do barco, a visita que você recebeu, era seu pai. E aquilo ali me marcou muito. Eu fiquei bastante emocionado naquele momento, porque eu não sou uma pessoa tão sensitiva assim, eu não sou uma pessoa que tem essas visões, ou que tem ou que estuda esse lado mais espiritual, né, da relação humana, mas eu acho que eu concordo com ela, eu concordo com a Simone, minha amiga, que ali eu estava sendo visitado pelo meu pai, e de uma maneira muito simbólica, muito bonita, né, através da figura daquele passarinho que se acolheu no barco. Então, vamos combinar que houve a reconciliação, né?
Foi o Eu acho que reencontro. sim. é, é, Você vê que eu fiz a pergunta com a minha experiência de entrevistador, que eu leio sempre pensando também no psicológico, era uma ausência tão forte que eu precisei perguntar sem querer explicar. Vou pegar o segundo assunto que pode ser traumático, depois a gente vai para o mar. Tá? Tá bom, tá bom. É a separação. A gente sabe que você teve um relacionamento bonito, era um casal incrível, que a gente apaixonado pelo casal e acabou. Eu tenho testemunho do lado feminino que debita, não acredito, que debita a relação não ter ido adiante com essa sua vocação de ficar embarcado, ficar. Você tem que ter uma companheira que esteja nesse mesmo astral. A minha pergunta é: você tem noção hoje que você sacrificou uma relação amorosa que para você é forte, foi forte, pela sua vocação de viajante, digamos assim? Olha, Erlanger, muito. Você com duas perguntas. Eu não poderia esperar nada mais grandioso da sua parte e até assim, pelo respeito, pela admiração, carinho que a gente tem um pelo outro. Nós somos amigos, para quem não conhece. Eu até quero fazer uma apresentação de você como entrevistador e amigo aqui na minha live, porque muitas pessoas que me seguem estão acompanhando. Você é um grande jornalista. Eu vou chegar na sua resposta, na sua pergunta, mas é um grande jornalista, tem uma trajetória incrível dentro da TV Globo e grandes jornais do Brasil. É um amigo querido que, inclusive, fez a indicação para eu apresentar o Globo Ecologia. Então, assim, eu devo muito de todo o aprendizado que eu tive, de toda a oportunidade que eu tive dentro e fora da TV Globo, pelo carinho com que você sempre se referiu a mim, sempre olhou para mim. Respondendo a sua pergunta, se eu sacrifiquei, então, a minha, o meu relacionamento em função disso, eu não posso dizer da parte dela, minha ex-mulher, ela tem os motivos dela, mas assim, eu sinto que em algum momento a necessidade dela seguir os objetivos profissionais e pessoais dela foi fator também determinante. Obviamente que uma relação, ela não se resume só ao caminho profissional, né, Claro, que claro. um quer seguir. Aquela coisa dos opostos se atraem também não é algo que eu concordo. Eu acho que a gente tem que caminhar junto, a gente tem que sempre escolher alguém que esteja indo na mesma direção. Eu hoje, Erlanger, acho que eu conseguiria, e aí eu falo por mim mais uma vez, eu acho que eu conseguiria administrar um relacionamento onde a gente não tivesse, né, eu e minha futura companheira, tivesse o tempo todo colado. No caso, com a minha ex-mulher, eu fiz duas séries, duas expedições. A primeira Legal. delas foi o Sobre as Asas, onde nós voamos juntos por 5 meses pelo Brasil. Foram 150 horas de voo. Nós Projeto. trabalhávamos muito. Vamos falar sobre ele lá na frente, um projeto lindo. Sim. E a outra expedição também, a gente habitando, morando num motorhome, que é um espaço confinado, reduzido, numa situação onde nós só nós conhecíamos, né? A gente estava nas estradas da América do Sul, então também não era, a gente não tinha outras pessoas com intimidade para compartilhar os momentos que a gente estava vivendo. Então foi tudo muito intenso. Eu acho assim, nós éramos jovens quando nos conhecemos, ela tinha 18, eu tinha 22. Nós fizemos algo muito incrível. Eu tenho assim um carinho, admiração, gratidão pela minha ex-mulher nesse sentido, por a gente ter vivido algo que foi excepcional mesmo. Poucos casais fizeram e viveram com intensidade o que a gente fez e viveu. Então, eu acho que sim, de certa maneira, ter priorizado os meus projetos, né, participar, também foi um fator, eu não sei em que proporção, mas foi um fator também que pesou ali na hora da decisão do que a gente ia fazer. E aí e vai muito além do que é o objetivo profissional. Também, assim, a gente tem a urgência, né, de alguma coisa que às vezes a pessoa não compartilha, de repente a urgência dela era uma e a minha era outra, e eu estava focado nos meus objetivos. O mais importante que eu acho é que o que eu ganhei
com a separação, e ganhei muitas coisas, como eu já mencionei, incríveis a respeito das coisas que nós fizemos, mas o que eu ganhei com a separação foi a possibilidade de voltar a ter a minha individualidade. Que quando nós somos um casal, nós somos identificados pelos amigos, pelas pessoas, como um casal, assim que você, foi assim que você mencionou, e a gente perde um pouco a identidade individual. Então eu consegui resgatar isso e eu me transformei muito, Erlanger, sabe? Inclusive sendo mais tolerante comigo, reconhecendo as minhas falhas do relacionamento no passado e os meus acertos, as minhas virtudes, né? Ali também por ter feito o que eu fiz em prol da relação, em prol dos projetos. Minha ex-mulher acabou se tornando apresentadora nesse projeto por conta do convite que eu fiz a ela e todo o conhecimento, o acesso que eu tinha ao jornalismo da TV Globo e também à televisão de uma maneira em geral. Mas a sua pergunta, assim, mais uma vez foi... tocou na ferida, eu posso dizer, mas assim, por você ser amigo e por a gente estar aqui numa live transparente, o meu livro, como você colocou no início, Você tem muita menciona. transparência, Não, você menciono menciona, isso. por isso que eu estou falando. Não, e eu Exatamente. acho exatamente isso. Eu acho que... Vamos chegar na pergunta, eu só queria fazer uma ressalva, que as pessoas geralmente agradecem. Ah, você me indicou para o Globo, você indicou, não sei o que lá. É claro que eu fico feliz com digamos, a generosa gentileza, mas eu nunca escolhi alguém porque eu achava simpático. Eu, de certa forma, vislumbrei que você era um cara que tinha uma pegada de ecologia e de aventura, e você mudou o programa, né? Porque o programa antigamente era um apresentador em estúdio, você passou a ir para É verdade. a Esse natureza. convite para o Globo Ecologia, ele aconteceu especialmente porque eu estava apresentando dentro da CGCom, departamento onde você era o diretor, eu estava apresentando um projeto sobre meio ambiente e você percebeu ali essa qualidade, esse meu interesse que foi desenvolvido, obviamente, de uma maneira muito maior ali, muito mais intensa depois que eu ingressei. E realmente eu tive uma postura dentro do Globo Ecologia que ia além só a apresentação. Eu me lembro muito bem de frequentar, aliás, eu fazia questão de frequentar as reuniões de pauta, as discussões de roteiro, então eu me inseri naquele contexto não só como apresentador, mas como um participante ali. E aprendi muito ali. Foi dentro do Globo Ecologia que eu aprendi a produzir as minhas expedições, as minhas séries. E depois virou até diretor. No caminho ainda existencial, porque esse livro, mais uma vez, marcar... Eu estou com o meu aqui também. Você sabe que antigamente, algumas lives, eu fotografava a capa e fazia invertida para não ficar invertida, mas dessa vez eu não consegui. O livro, depois a gente vai fazer de novo outra propaganda, tem um troço que eu achei sensacional, que além de ter fotografias incríveis, eu fiquei pensando, caramba, ele fez foto sozinho, tinha alguém clandestino dentro do barco e tal. Você tem umas páginas que você tem um código de barra que você entra e tem... Eu achei essa ideia muito bacana, eu não tinha visto isso. Tem vários, inclusive o teu diário de bordo tem acesso lá para frente. Vamos ainda na trilha do existencial. Você navega para fugir ou para chegar em algum lugar? Hoje em dia eu navego, aliás, eu sempre tive um objetivo. Eu acho que o ser humano ele tem que ter um objetivo. Esses dias eu até ouvi uma brincadeira que fala de aviação, né? Um pensamento ali. O avião ele pode ser o melhor avião do mundo, mas se ele não tiver um destino para ir, não adianta nada ele ser tecnológico, ser potente e tudo mais. Eu acho que as pessoas, a gente tem que pensar dessa maneira também. Se você tem um talento, se você tem a capacidade, uma capacidade excepcional, algo que ninguém tem, não adianta nada se você não tem um objetivo para chegar. Eu pensei e eu me questionei no início do livro, e me questionei realmente naquele momento, né, em 2017 para 2018, mais precisamente, quando eu me mudei para o barco, se aquilo não era uma fuga das coisas que eu estava vivendo. Erlanger, talvez, confessando para você aqui na nossa live, talvez eu tenha sentido um pouco a necessidade de fugir, sim,
Mas como eu tinha a expedição, a terceira expedição, né, depois de ter feito o céu, a terra, decidi fazer o mar, como eu tinha esse objetivo, talvez eu ter me apegado a isso fez com que eu não fugisse. Então, que eu construísse algo em cima daquela necessidade que eu tinha de, sim, me ausentar para me reencontrar. A viagem sempre ela não era isso, mas ela se tornou uma viagem de autoconhecimento e hoje em dia eu me encontrei, ou me reencontrei, posso até dizer assim também, na vida no mar, vivendo no meu barco. Tem uma poesia do... As minhas lives são esculhambadas que eu, de vez em quando eu falo, não deixo o entrevistado falar. Tem uma poesia do Fernando Pessoa que eu só descobri recentemente, num padrão recentemente para mim, foi num espetáculo maravilhoso do Jô Soares. Você encontra, inclusive, essa gravação, acho que chama Na Estrada de Sintra, que ele fala, Fernando Pessoa, na estrada de Sintra, no volante do meu Chevrolet, cada vez mais distante de Lisboa, cada vez mais perto de mim. Eu acho isso um troço... E é o primeiro poema ou poesia que eu conheço que já veio com merchandising, que ele falava no Chevrolet. Pois é, o Pessoa tem coisas maravilhosas. E a gente que se encontrou em Portugal, aliás, aqui, continuando a apresentação, né, de quem é o Luiz Erlanger, o amigo Pô, para Erlanger, com isso. nós tivemos. Não, tô falando sério, Erlanger. Assim, eu tenho um carinho enorme por você e foi um encontro muito bom. Depois do que a gente já tinha vivido profissionalmente na TV Globo, a gente poder se encontrar, reencontrar num outro momento da vida, ambos em outro momento da vida. Você, então, quando mudou para Portugal e a gente pôde se encontrar e ter ali um momento de intimidade maior, inclusive não mais como um diretor de departamento e eu como um subordinado, ou um funcionário, ou um colaborador ali. E você navegou comigo, E então a você gente, também... nossa, a gente deu ali pelo Tejo, deu um passeio maravilhoso, Algumas vezes. maravilhoso. Algumas vezes. Eu ia te cantar que eu tenho um trauma, eu tenho um brevet de mergulhador pela PAD e tal. Eu já fui atrás. As minhas filhas só apareceu aqui em Ipanema. Eu estou marcando a Brolhos ano que vem. Eu nunca vi uma baleia. Hoje eu vou falar com o Marcos para a gente sair daqui e ir para Brolhos numa época. Você tem já, eu vi assim, tantos vídeos. Baleia, eu não vi registro de baleia. Mas você deve ter visto Pois muito. é, Erlanger. Eu tive poucos encontros com baleias nas minhas navegações. A última que eu vi foi na segunda travessia, e olha que já tem 5 anos que eu navego. Foi na segunda travessia, uma baleia pequena, eu não consegui identificar se era uma orca ou se era uma outra espécie, mas ela era uma baleia, uma coloração preta, né? Então, assim, por isso que eu imaginei que fosse uma orca, e ela passou muito brevemente ao lado do barco, e com a nadadeira ela fez um tchau, ou pelo menos eu entendi como um aceno, Não. um tchau ali para mim. Mas não é muito comum, dependendo da região. Abrolhos, eu tive navegando em Abrolhos, e aí não foi no meu barco, isso foi muito. Acho que pelo menos uns 7 anos. Há uns 7 anos que eu tive a oportunidade de ir lá para Abrolhos, saindo de Caravelas, né, para Abrolhos, e aí sim eu tive a experiência de ver as baleias jubarte lá, que são incríveis, e elas fizeram aquele espetáculo que a gente vê nos documentários de meio ambiente, de saltar, né, ou pelo menos emergir ali da água e ao lado do barco fazer aquele splash com a água salgada molhando o rosto. Então eu tive essa experiência lá em Abrolhos e fiz um mergulho lá também, que foi um mergulho noturno ali naquela região de Abrolhos, que é lindíssima, né? O arquipélago de Abrolhos que a gente tem na costa do Brasil. Não, eu já decidi que ano que vem não tem jeito, elas não me escapam. Eu vou ver. O único problema vai ser que eu me segurarem para eu não pular do barco. Acho que deve ser proibido, mas eu prometo pelo menos me comportar. Vamos voltar para Fernando Pessoa, uma frase que não é do Fernando Pessoa, atribuída a ele, nem é do Camões, é anterior, que o Caetano até usou na música dele, Largonautas. Navegar é preciso, viver não é preciso. Todo mundo fala isso, achando que o preciso é no sentido de necessário. Só tem que, quando foi pensado isso lá atrás, escrito, bolado, é preciso no sentido da exatidão. Como se navegar fosse Exatamente. mais exato
do que a vida. Eu te pergunto, você sai daí mar aberto, GPS, tudo bem que não é mais os navegadores. O GPS não pode pifar? Como é que você faz com água potável? Comida, você leva, tem pesca, o rádio pifa. Não é uma situação de risco permanente? Existe, sim, Elanger, mas é por isso que a gente, quando a gente adquire conhecimento náutico e aeronáutico, eu estendo isso também à aviação, a gente estuda a forma como era feita a navegação arcaica, sem esses equipamentos. Então você usa os equipamentos para você tirar sua posição a partir do posicionamento das estrelas e do Sol Isso na que eu ia perguntar, navegação. você consegue navegar pelas estrelas? Consegue. Obviamente, assim, se você tiver, por exemplo, uma condição de tempo nublado, você não consegue tirar a, 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 a sua localização no globo terrestre, tanto de dia quanto de noite. E aí, esse que é o barato da coisa. E a imprecisão da navegação. Você estima estar em algum ponto pela navegação, pelo último ponto que você estava. Ah, Obviamente que numa travessia onde você fica 21 dias, 25 dias navegando, pode acontecer de você encontrar, ficar frente a uma condição dessa. O que não pode acontecer é você, na hora que está chegando, você ter essa condição já estando mais próximo, onde você tem que ter a tomada de decisão. Se você vai aproximar mais da costa naquele ponto que você está imaginando chegar, ou se você vai se afastar e objetivar um outro ponto. A questão é, a gente só usa esse posicionamento, essencialmente, quando você está no meio do mar, onde você precisa, onde mas você não aí, tem mas aí referência tem visual com a costa. situações de não ter GPS? Não, hoje em dia a gente tem o GPS, o sinal do GPS. Isso é até uma coisa curiosa, para quem não sabe, o GPS, ele quem fornece o sistema de GPS é os Estados Unidos. E se eles quiserem simplesmente desligar a chavinha, o mundo inteiro fica sem GPS. Existe um acordo, eles não cobram. A gente tem esse serviço que é oferecido no mundo inteiro, e eles até hoje não cobraram. Eu acredito agora com o Elon Musk criando, né, o sistema do Starlink ali para a gente ter, inclusive, internet funcional no meio do mar ou em áreas remotas, a gente tem até uma precisão ainda maior. E essa é uma outra pergunta, talvez que você não tenha feito exatamente, mas como é que é a comunicação, né? As pessoas me perguntam bastante como é que Não, eu você... falei, é rádio, Do o rádio? iPhone não deve pegar, né? Não pega. E o máximo que a gente tem é uma conexão muito, muito lenta e com baixíssima possibilidade de dados de internet. Os planos de internet, que é a internet via satélite, eles são muito caros. Para você ter uma ideia, aqui para o pessoal ter uma ideia, é mais ou menos entre 150 a 200 euros por 30 dias. Ou seja, imagina aí quanto que isso daí daria em reais, né, numa conversão grosseira que a gente possa fazer aqui, e também imaginar que assim, a conexão é só para você baixar um e-mail sem foto, porque se o e-mail tiver foto, ele não carrega, ele não vem. Então, assim, é realmente para mandar uma mensagem. O que a gente pode fazer, o que acontece é, tendo o sistema de internet, a gente consegue usar o sistema também de telefonia. Você pode ter um telefone satelital ou, hoje em dia, o que é mais comum, um roteador, que é um hotspot ali, que ele conecta, então, o satélite, e aí, através dele, você consegue falar no seu próprio telefone, usando o aplicativo, com alguém em qualquer lugar do mundo. A ligação é muito cara para quem faz a ligação. Se você me ligar lá no meio do mar, Elange, se a gente tivesse fazer... Obviamente, essa live ainda não é permitida, mas será permitido um dia a gente fazer uma live dessa. Mas se você me ligar daqui do Brasil e eu estiver no meio do mar, provavelmente você vai receber uma conta de 10 euros ou libras por minuto. Eu Caramba. ligando para você é mais barato, porque então eu sou o concessionário, ou eu sou o usuário ali do sistema, então eu tenho uma tarifação menor, que chega entre 1,5 € ou 1,5 libras a 3 libras por minuto. Agora, numa necessidade, imagina que o barco está afundando, você precisa falar com alguém, cara, Vai até se ligar. fosse 100 euros, você na hora ali falaria, né?
Não, usaria. mas a próxima live que a gente vai fazer vai ser live mesmo, eu embarcado. Eu quero fazer mais do que o Tejo. Outra coisa que eu fiquei, eu posso ter, eu leio rápido, mas tive que ler especialmente rápido aqui para nossa live, que eu me lembro do trauma trauma. Quando a primeira vez que eu fui para Noronha, antes de ser moda, as pousadas tinham que ter dessalinizador, porque não tinha Isso. água potável. Aí eu falei, fiquei procurando, tem no teu barco? Não tem no meu barco, Caramba, porque você vai com estoque de água potável? exatamente, Erlângea. Eu tenho no meu barco a capacidade de. São 700 litros de água, 500 ou 700 litros de água. Agora, até me fugiu essa informação, mas acho que são 500 litros de água e 700 litros de combustível. Ou seja, com relação ao combustível, eu tenho uma autonomia grande para rodar o motor aí por aproximadamente, acho que, 1.000 milhas náuticas, né, mais ou menos. Eu poderia converter isso em horas também, mas eu consigo fazer melhor a conversão em milhas, então 800 a 1.000 milhas náuticas aproximadamente. E com relação à água, obviamente eu economizo muita água na hora que eu estou fazendo as minhas navegações. Eu não instalei o sistema de dessalinizador Utilização. porque eu ainda não decidi cruzar o Atlântico com o meu barco. Agora, no momento que eu for fazer isso, Vai aí sim, precisar. não é que vou precisar, mas seria bom ter a bordo. Porque com 700 litros de água, 500 litros de água, aliás, eu consigo passar um mês no meu barco, entre 25 a 30 dias. E quando a gente está fazendo uma navegação longa, nas travessias, eu fiz 3 travessias. Quando você faz as travessias, a gente economiza mesmo água. Então, assim, dá para você, com essa quantidade de água, fazer a travessia. O que você não, o que pode acontecer é tá, o tanque, por algum motivo, se contaminar, ou então ter um vazamento e você perder a água ali no meio da travessia. E para isso, o que a gente faz? A gente sempre leva garrafas individuais de 5 a 8 litros de estoque no barco. E a gente começa a consumir só depois. A gente começa a consumir essa água, mas a gente faz uma previsão de consumo de água no primeiro terço, no segundo terço e ali chegando próximo para a gente ter ideia de quanto de água foi consumida. Então, assim, é tudo muito planejado, não é uma, não Não, é, não é não. uma aventura fazer uma travessia dessa. E tem muita história, a gente tem muita referência de casos que já aconteceram, então a gente se previne em cima desses casos. Não, eu esqueci de perguntar, porque eu achava que era. Na verdade, você não sai feito um porra louca, entra no barco e vai embora. Acho que 90% ou se mais é planejamento. Você não só da rota, como a estrutura. Eu não ia perguntar, mas perguntaram. Você cozinha com água salgada? Toma banho com água salgada? Olha, eu tentei cozinhar uma vez, eu tentei Já fazer vem um arroz com água. salgadinho, já fica salgadinho. Pois é, eu tentei fazer um arroz com água salgada. Primeiro, eu fiz uma medida errada. Eu coloquei 2 terços de água salgada e um de água potável, uma água mineral. E depois, aí eu falei, não, eu vou fazer diferente no almoço do dia seguinte. Aí, durante a noite, eu observei todo o plâncton fluorescente, né, luminescente, né, que tem aquela luminescência lá, o plâncton fluorescente, que eu descrevo também no livro, em grande parte ali, quando eu estou no diário de bordo, eu falo, né, da presença desse plâncton fluorescente, que acompanha como uma esteira luminosa atrás do barco durante todos os dias, praticamente, da travessia. É fantástico de ver. E aí eu pensei, mas peraí, esse plâncton, não é que ele, à noite, ele aparece Ele ali desliga. na superfície e ele acende a luzinha. Durante o dia ele também Ele está tá lá ali. também, Aí, né? aí eu pensei, putz, eu vou fazer o arroz e vou colocar o plâncton que está ali na superfície da água na comida. Eu acho que não teria problema. Seria um pouquinho de vegetais, né? Considerando que os plânctons são Você ia plânktons. inventar o arroz ao plâncton. Arroz ao plâncton. Agora, agora você me deu uma boa ideia. Eu vou fazer uma receita de arroz ao plâncton na próxima travessia. E vou servir à noite para ver se fica iluminado no Brilhando. prato. O problema é se não for energia nuclear que faça a pessoa brilhar, o resto tá tudo bem. Eu fiquei com É uma outra verdade. curiosidade, que eu fiquei imaginando. Esse cara deve dormir 1 hora, né? Então ele está em alto mar. Ele dorme. Aí eu pensei, deve ser uma profundidade enorme que não dá para jogar âncora.
Não dá. O barco não para? Você fica dormindo o barco andando? Exatamente. Nas minhas 3 travessias, Elas é uma ótima pergunta porque as pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu pretendo fazer a travessia em solitário. Eu ainda não fiz a travessia do Atlântico em solitário, mas comprei o meu veleiro em Barcelona e naveguei sozinho até Lisboa. Foi uma viagem de aproximadamente 4 meses, onde eu fui fazendo a navegação por cabotagem, que é de porto em porto, ou então, né, com paradas estratégicas em baías ou enseadas que eu decidia, julgava seguro né, seguro o suficiente ali para eu poder pernoitar. A navegação costeira, nesse aspecto, ela é mais perigosa do que a navegação transatlântica ou transoceânica, porque a gente tem ali, primeiro, barcos pesqueiros, redes de pesca, ou então fazendas, né, fazendas marinhas ali próximas da costa, e obviamente uma movimentação muito maior de barcos de cruzeiro ou de cargueiros transatlânticos que estão, ferry boats também, que estão cruzando ali, nesse caso, né, onde eu estava navegando ali, o Mediterrâneo, seja vindo da África, seja entrando ali por Gibraltar. Então, nesse aspecto, essa navegação ela é muito mais perigosa. A navegação que a gente faz transoceânica, ela tem a duração de 21 dias e é incessante o movimento do barco. Inclusive, quem faz a travessia oceânica sozinha, né, solitário ali, sente muito menos a necessidade de você ter que fazer curtos períodos de descanso durante a noite. Você consegue dormir entre 1 hora, aliás, 1 hora e meia a 2 horas, pelo menos, e assim, coloca o despertador, desperta, vê qual é a condição do mar. Vê se não está vindo um cargueiro na sua direção. Exatamente. Agora, o encontro com esses barcos grandes é muito pequeno. A gente vê no horizonte, a gente vê esses barcos no radar. A gente tem, então, um radar, tem um sistema que mostra, que monitora isso, inclusive com alarme. Então, esse é um equipamento essencial para quem quer fazer a navegação transoceânica em solitário. E também a gente consegue, pelo rádio, fazer a comunicação, usando o canal 16, que é o canal de maior potência, de maior alcance ali, a gente consegue fazer a comunicação. Agora, o maior perigo numa travessia ou em qualquer navegação é uma coisa, você falou das baleias, então eu colocaria aí esses seres gigantes, pesados, lentos no mar, eles são, assim, representam um perigo para a navegação. Há relatos de muitos barcos que já atropelaram, né? Já tiveram um encontro com baleia no meio do mar, e que foi um encontro que já até resultou em perda da tripulação. Você pode ter uma avaria grande ali no barco. O leme, né, que é uma parte pequena do barco e muito sensível, pode se perder ali. Ou então o outro perigo são os containers. E eu me refiro aos containers também no livro, quando eu falo ali dessa travessia oceânica, que falo justamente das baleias. Porque os containers, até então, até um tempo atrás, eles não tinham um sistema de submersão automática caso caíssem no mar. Hoje em dia é obrigatório eles terem um sistema que o container ali, no contato com a água, ele tem é tipo um sabão, um sabonete, não é exatamente isso, mas imagina assim, uma superfície ali que tampa um buraco, que com o contato com a água salgada, ela desgasta, então entra a água e o container afunda. Mas isso é mais recente, ou seja, durante anos e anos o homem navegou pelo mar com containers que não estavam preparados por isso. Então, assim, a gente não sabe o número exato, não dá para estimar qual é o número de containers que estão boiando aí pelo mar, mas é bem possível que tenha uma centena ou milhares de containers. Não sabe satélite artificial, meteorológico que foi jogado. Tem um lixo celeste, sei lá como é que chamaria isso, que ninguém sabe de vez em quando. Aí as pessoas ficam achando que é objeto voador não identificado, é lixo de origem humana. Max, no livro, eu acho que uma das situações mais tensas que tem, eu não me lembro onde você está chegando, e tem umas embarcações que estão vindo muito próximas
uma embarcação especificamente, você fica chamando, o cara não responde, e o barco vindo, vindo. Primeiro, essa foi a situação mais dramática que você teve, e se foi, conta aí, sem entregar tudo do livro, como é que foi isso? Mas foi Esse episódio... foi a mais braba? Não, eu não diria que foi a mais braba, mas assim, foi um susto enorme que eu levei, porque como a gente estava falando então das embarcações, outras embarcações, né? Nesse caso, o radar do barco, do nosso barco, estava desligado, porque a gente precisava, a gente teve um problema, quando eu falo a gente, eu estava acompanhado por um casal, né? Foi a minha primeira travessia, estava acompanhado por esse casal, eu estava de vigília, eu estava no comando do barco, e a gente fica monitorando, a gente olha para frente e tudo mais, mas o sistema de radar estava desligado porque a gente tinha pouca energia no barco por conta das baterias que não davam conta de suprir toda a necessidade. E nesse caso, quando eu identifiquei esse barco, nós estávamos a praticamente uma distância de 200 metros. 200 metros no oceano é muito pouco. Nada. Né? Poderia ter acontecido, até de ser menos, podia ter sido surpreendido, seria difícil, porque eu estava fazendo a vigília, mas eu fiquei impressionado pela proximidade. E o que acontece é que quanto mais você chega próximo aos portos, ou então aos destinos mais procurados, por exemplo, Gibraltar, todos os barcos afunilam para Gibraltar Claro. para entrar no estreito e depois navegar dentro do mar Mediterrâneo. Então, nessa condição, você tem que redobrar a atenção. E nós já estávamos realmente chegando ali próximo do Caribe e já era previsto que isso pudesse acontecer. Mas foi impressionante porque eu não tinha tido nenhum alerta ou nenhum chamado. E no caso, eu chamei o barco... Mas não respondiam, não? Clandestino não, mas o barco... não identificado. Não identificado, né? Obrigado, Erlanger. E na hora ali ele não respondeu. Ou seja, eu mudei o curso, a preferência era dele, eu mudei o curso de navegação para passar pela popa dele, ou seja, por trás dele, chamando várias vezes, chamei no canal 16, chamei no canal 72, que é um outro canal que a gente também utiliza, mas não teve nenhuma resposta. O que me levou... Eles deviam estar dormindo? Que é? Eu acho que o capitão do barco, ou então quem estava fazendo a vigília, eu não imagino que ele que tivesse bebido, apesar dele ser italiano e saber que os italianos, assim como eu, gostam de apreciar um bom vinho, quem sabe um limoncello depois ali da refeição noturna, porque isso aconteceu durante a noite. Mas o engraçado, né? O que me chocou foi assim, eu ter chamado ele antes da gente cruzar o caminho e ele não ter respondido só depois. E isso me levou a crer que ou ele estava desatento, ou ele estava com o rádio desligado e não me ouviu, ou então ele estava dormindo ali. Foi uma situação de risco, foi... poderia ter acontecido algo... Que não considera mais dramática, ainda teve pior? Não, assim, nessa travessia, na primeira travessia, uma das situações dramáticas que aconteceu, e eu descrevo isso com mais exatidão no diário de bordo, né? O capítulo bônus do livro é o diário de bordo, e aí eu descrevo toda a minha primeira travessia. Foi quando isso foi bastante dramático, porque foi um risco desnecessário, consciente, que eu não devia ter feito. Porque eu estava cozinhando, e aí veio uma onda gigantesca e bateu no barco, e a panela voou para um lado e caiu um frasco de vidro de uns alhos em conserva. E caiu direto na panela, só que quebrou na borda esse vidro, e caiu o vidro dentro da massa que eu estava fazendo um molho bechamel ali no macarrão. E estava todo mundo com fome. E aí, desnecessariamente, eu passei pelo que eu chamo de um maior risco da viagem, que era ter uma hemorragia interna, comer o vidro e tal. Eu sugeri a todo mundo, a tripulação, eu falei assim, gente, eu estou morrendo de fome, vamos comer com cuidado e separar o que tem de vidro e tal. E como eu era o chefe responsável, eu fiz 42 refeições, né, preparei 42 refeições para nós durante a travessia, ou seja, 21 dias. Então era almoço e jantar, fora ali os snacks que a gente tinha, então sempre tinha um salaminho, um café, uma torrada. Eu precisei tomar essa atitude como chefe ali de cozinha, porque a Sofia
ela ficava enjoada se ela descesse para dentro do barco, e o Beto ele tinha o problema ou pelo menos ele não sabia cozinhar. Então, assim, uma coisa ou outra ele até fez. Eu me lembro de ele ter feito um purê de batatas e tal, eu descrevo isso também lá no. Mas, assim, eu é que estava responsável. E eu gosto muito de cozinhar, e eu acho que o alimento ele é um ótimo moderador do humor numa travessia. A ideia do comfort food, ela se estende para qualquer tipo de comida, não é só uma massa ali, qualquer comida que você tenha a bordo, que seja bem feita, ela traz um conforto imediato e faz com que a gente tenha uma melhor convivência, inclusive, no barco. Por isso que eu gosto de ter essa função no barco. E acaba sendo um passatempo. Mas voltando à situação de risco ali, foi um problema que a gente separou ali o máximo. Graças a Deus ninguém teve problema, mas foi um risco desnecessário que eu, olhando hoje, penso, que Jogava absurdo. fora, né? Jogava fora, fizesse qualquer outra Mas, em coisa. compensação, o teu livro de receita já tem o arroz ao plâncton, agora a massa ao caco de vidro, que é o... dois Exatamente. sucessos. Agora, Elândia, eu falo isso, né, que eu aprendi com isso, mas recentemente, há 2 anos, não é tão recente assim, mas numa outra ocasião que eu estava com o barco paradinho na marina, também fiz um bacalhau e caiu o bacalhau, quebrou a travessa de vidro, e que era um vidro temperado, né? Então ele não estilhaçou, né, dessa travessa, e eu cometi o mesmo erro. Eu fiz a segunda vez o mesmo erro de comer o bacalhau com vidro. E aí eu quebrei o dente aqui atrás. Então, assim, agora eu juro que eu já aprendi. Então, não pode tomar vinho enquanto estiver Não. cozinhando. Não pode estar cozinhando. Mas é uma terapia também. Aliás, nessa live eu tenho que fazer um agradecimento público e um merchandising. Você me deu uma dica, Sardenha, o restaurante Finger, lá do nosso amigo Roberto. Nossa, mas Roberto que japonês, Okabe. cara. Que japonês, cara. O cara é incrível. Você diz que o Elton John vai naquele... Olha, eu não sei se exatamente no Fingers, quem que já frequentou lá, mas eu sei que, assim, de cantores a esportistas, jogadores de basquete, celebridades em geral, políticos, muita gente vai nesse restaurante lá na Sardenha, mais precisamente ali na cidadezinha de Porto Cervo, onde vocês estiveram, e eu fiz a recomendação quando eu soube que você estava indo para lá, eu falei, não, você tem que ir lá, tem que encontrar o Roberto. O cara fica imaginando, meu Deus, brasileiro e tal, um amor de pessoa, recebeu bem. Sabe que assim, o que vocês vão querer? Eu falei, o que você trouxer. Não, mas um espetáculo. Fica feito aí, na verdade, o agradecimento. Ele tem em Milão também, né? O principal restaurante dele é em Milão. Eu não sei se é Fingers também, mas talvez seja Fingers. Ele é descendente de japonês, então ele tem aí... de São Paulo, né? De São Paulo. O nome dos chefes japoneses, ele é da turma do Nagayama, ai, meu Deus, do Sakamoto. Só tem que ele resolveu. Exatamente. E é um brasileiro de muito sucesso. Não, só que tinha que dizer que realmente é uma dica. Todo mundo que não é uma viagem fácil de fazer, porque é cara pra caramba, mas eu tava precisando. Eu e Mariana, a gente foi lá pra Sardenha. A Córcega também é um negócio eu naveguei nessa região aí, é muito bonito mesmo. A cor do mar é muito, muito bonita. Esmeralda, né? Costa Esmeralda, que eles chamam Isso. Max, vamos subir, vamos decolar. E aí todo mundo pergunta. Então eu vou perguntar. Qual é a diferença entre navegar e pilotar, sendo que tem um capítulo, na minha memória, só quem voa sabe por que os pássaros cantam, não é isso? Exatamente. Só quem voa entende porque os pássaros cantam. E eu coloquei esse título nesse capítulo, que é o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6 do livro, versículo 12. O capítulo 6. É o capítulo 6 do livro, onde eu conto a minha experiência com a aviação. Então eu começo a contar justamente ali no carpete da minha avó, quando eu brincava com os meus aviões em miniatura, e nunca eu imaginei, ou mesmo meus avós imaginaram, que eu poderia
me tornar um piloto, né? Daquela brincadeira, a partir daquela brincadeira, o gosto que eu tinha pelos aviões, me tornar piloto e fazer disso algo, inclusive, não na profissão comercial de piloto, mas transformar isso em algo que me deu também projeção profissional. Mas eu não entrego isso, Erlanger, isso aí também é mais uma para a gente ter aqui na nossa live, mas quando eu termino o capítulo dizendo que só quem voa entende porque os pássaros cantam, eu revelo o meu gosto exacerbado, a minha admiração pela aviação. Eu confesso que se fosse possível viver a bordo de um avião como eu vivo Mais no do que no barco, barco? se fosse possível viver a bordo de um avião como eu vivo no barco, aí eu acho que a aviação seria imbatível. Mas foi no barco que eu me encontrei em maior contato com a natureza, numa vida mais simples, inclusive por ser um veleiro sem a necessidade do uso do combustível fóssil, mesmo que a gente desenvolva um motor elétrico, ali a gente está usando, o barco ele transforma a física em poesia e a gente usa os ventos para navegar. Então isso, para mim, são coisas que me remetem ao Globo Ecologia e que me fazem ter um gosto tremendo. Então, assim, eu fico muito dividido em definir o que eu gosto mais. Não é impossível dizer o que eu gosto mais, mas são os dois aspectos. E velejar e navegar usam os mesmos conceitos aerodinâmicos. Porque a vela de um barco, de um veleiro, ela Só tem que o barco não é mais pesado do que o ar. Ele é até mais pesado do que o ar, mas ele está no mar. O mais pesado do que o ar. Uma situação de risco num avião é mais complexo do que uma situação de risco num barco, né? É verdade, mas a gente está exposto a um tempo menor dentro de um avião do que num barco. Ou seja, se eu levei 21 dias para cruzar o Atlântico, saindo das Canárias para as ilhas no Caribe, numa viagem de avião você faz o mesmo trajeto em 7 horas, 8 horas, dependendo de onde você está saindo, dependendo da ilha que você está indo. Ou seja, você fica muito menos tempo exposto às intempéries, a uma mudança do clima. No barco, quando a gente sai para navegar, a gente tem um prognóstico ali, uma previsão de aproximadamente 27 dias com maior precisão e 14 dias com uma precisão relativa ali. Então tudo pode mudar, né? Quanto mais tempo você fica exposto à condição climática, maior é a chance de ter uma mudança grande ali. Então, assim, também nos voos que eu faço, quando eu faço os meus voos aqui no Brasil, agora eu estou aqui no Brasil, inclusive fiz um voo hoje para matar a saudade, fiz um voo de meia hora, a gente só decola o avião se a condição do tempo está favorável, no mínimo... Não falou condição favorável, quase adernou. Cai, Erlanger, só com você que podia acontecer isso. Eu tô com plateia aqui, tem um amigo bom aqui. Se fosse na Globo Antiga, não é vídeo cacetada, não, aquela falha nossa do video show. Falha nossa. Pessoal, pode rir aí. Alguém printou, alguém deve estar gravando. Você vê agora que perigoso não é avião nem barco, é fazer live com o Erlander. Tá vendo? Eu podia ter caído aqui. Eu não vou mostrar a cadeira quebrada porque eu já consertei ela aqui, entendeu? Mas assim, eu podia ter caído aqui, batido a cabeça no vidro. É muito doido. A gente está falando de segurança, Erlanger, e acontecer isso justamente no momento que a gente está falando sobre esses aspectos e tal. E isso faz... me faz logo trazer um argumento que eu sempre uso quando as pessoas me perguntam, mas não é perigoso cruzar o Atlântico? E eu geralmente falo, não é perigoso atravessar a rua? Não é perigoso você tomar banho, pode escorregar? Tem tantos perigos que nos cercam. E aconteceu agora uma coisa, obviamente numa proporção menor. Eu não tinha nem pensado nisso, mas assim, a maior parte dos acidentes as pessoas sofrem em casa, na cozinha ou no banheiro. O problema é que a tua cozinha é no barco. Aí você fica botando caco de vidro, botando plâncton no... Aí você tem dupla chance, né? Porque você está dentro de casa, no meio do Atlântico. Então é duplamente... É óbvio que tem os riscos, né?
E é engraçado também, então, trazendo um pouco assim do conhecimento que eu adquiri nesse tempo, Erlanger, o que afunda um barco não é um iceberg, não é uma grande tempestade. Muitas vezes é simplesmente uma braçadeira de uma tubulação que não foi trocada ou que foi mal colocada, ou então algo semelhante, mas dessa. Ô, sinal. Eu Você travei estava um pouquinho para falando. você? Não, você travou na braçadeira. Então, muitas vezes é uma braçadeira que foi mal colocada ou não foi trocada de uma tubulação que ali pode criar o problema de entrar água no barco. Então, assim, a gente às vezes acha que o risco, né, o perigo é a grande onda, é uma tempestade, mas muitas vezes, na maioria das vezes, isso é um dado, eu não estou trazendo um dado preciso aqui, mas e até uma simbologia, eu tá falando isso, que muitas vezes é um detalhezinho que faz o barco Ué, ali afundar. eu não vou me lembrar agora o nome do foguete da NASA. Foi um que, inclusive, foi uma professora junto, tem ela dando adeuzinho e tal. Ela subiu e o foguete explode na primeira fase de troca e tal. Descobriram depois que era uma junta de um cano de combustível que custava 50 cents, num projeto de bilhões de dólares. Foi a porcaria da junta de borracha que vazou e pingou combustível naquele troço Exatamente. o, É exatamente isso que eu estou te falando, Erlanger, sabe? Às vezes não é grande maioria, mas assim, isso é um fator que a gente negligencia muitas vezes, que a gente não considera, e uma braçadeira custa Colombo, 60 exatamente, centavos. foi a Colombo. Columbus, Max, assim, até eu conheço a segunda resposta, mas primeiro assim, já perguntei situação de risco de barco. Em avião já teve um perrengue e logo emendando. Não, responde primeiro essa aí. Não, se em avião teve problema, assim, eu já tive condição de voo, especialmente na Amazônia, onde eu tinha uma previsão muito menos precisa com relação à meteorologia. E não só por isso, não só porque é possível você analisar ali a imagem de satélite, mas assim, a meteorologia na Amazônia, ela muda assim, a mudança é abrupta e ela acontece sem você. Você pode esperar pela condição que é a Amazônia, mas assim, muitas vezes você é pego de surpresa. E eu estava viajando entre Rio Branco, eu tinha pousado no Acre, que estava voando num plano de voo de 3 horas e 25 minutos de voo até Jacareacanga, se eu não me engano, no Pará, mais precisamente, para ser exato. E era um voo de 3 horas e 25, e eu tinha como alternativa a cidade de Apuí, no estado do Amazonas. E eu, vendo as condições que estavam pela frente, ou pelo menos o que eu alcançava com a vista, eu falei, eu vou prosseguir, eu sei que o tempo pode mudar, mas assim, eu vou prosseguir para Jacareacanga. Passei por Apuí, não pousei em Apuí, continuei a viagem, e aí a meteorologia começou a degradar, 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 e aquilo fez com que eu me colocasse, eu acabei me colocando numa situação dos mínimos visuais para o voo visual. E isso ali foi não diria um erro, mas assim, foi desnecessário. Obviamente, ao longo do tempo, a gente vai tirando da sacola da sorte, a gente tira da sacola da sorte e coloca na sacola da experiência, né? As nossas pecinhas. Então, hoje em dia É eu tenho muito mais verdade. experiência. Isso aí eu não tenho a menor noção. Que na Amazônia tem algo que os campos magnéticos ficam doidos e os aparelhos não funcionam direito? Ou isso é lenda? Olha, o que acontece muito, Erlange, que aí o que eu posso falar com mais exatidão é assim, existem áreas de sombra. Sombra não é sombra solar, é sombra Não, eu sei o de que é. comunicação. Né? Sombra de comunicação. Eu descrevo um desses episódios no livro. Talvez você se recorde, na hora que eu estava voando também no Acre, para pousar na cidade de Jordão, eu estava com alternativa para Tarauacá, e ali no meio do caminho eu fiz a mudança do plano de voo direto para o Jordão, só que eu não conseguia contato com o centro amazônico, que era o centro responsável ali na Amazônia, e
na minha mudança de voo, eu teria que avisar. Obviamente que já é sabido pela Força Aérea, então pelos órgãos da aeronáutica, que ali às vezes acontece de você não conseguir comunicação. Então, se eu não tivesse tido a sorte de ter um avião da FAB sobrevoando na mesma região e estar em mais alta, em outra altitude, onde ele conseguia se comunicar com o centro amazônico, eu teria que pousar então na cidade de Jordão e imediatamente ligar para o centro amazônico para comunicar ali a minha mudança de rota, né? Só que no caso eu consegui contato com esse avião da Força Aérea e eles fizeram a ponte. Então eu pedi para que eles falassem quem eu era. No caso, eu era o Papá Romeu Zulu Lima Fox, que era o prefixo do avião que eu estava voando, e pedi para eles então fazerem. Não derrubarem o avião. Para não derrubarem. E também porque, assim, se você não faz o contato no prazo, agora não sei precisamente, não me lembro precisamente, mas 1 hora após o pouso ou 2 horas após o pouso previsto, se o avião não pousa, então já é acionado ali o pessoal de busca e salvamento, que é o SAR, né? Que é o busca e salvamento na Amazônia. Então, assim, isso também geraria um custo para o Brasil, um custo para mim, porque talvez eu teria que pagar por esse serviço, não sei como é que funciona. No barco é assim, acho que na aviação não, mas pelo menos assim, eu ia mobilizar um órgão de busca e salvamento para me buscar, para me encontrar no meio da floresta se eu não tivesse ali feita a comunicação no pós-voo ou então durante o próprio voo. Mas assim, foram as situações na aviação, eu acho que elas são, a gente consegue prever mais com relação à meteorologia e depois assim a manutenção dos aviões. Isso para quem tem medo de avião, isso para quem fica curioso com esse aspecto, ela é muito criteriosa, sabe? Eu tenho a manutenção no meu avião, eu ainda tenho meu avião aqui em sociedade com a minha mãe que também voa, como a gente comentou no início da nossa live. Mas assim, se tem uma peça, a gente não faz manutenção corretiva, a gente faz manutenção preventiva. Então, se tem uma peça que aparenta um desgaste, um possível desgaste e tal, já troca logo essa peça. É sempre a prevenção e não correção, diferentemente do que a gente faz no carro. O alternador deu problema, você vai lá e troca. No avião, não. O alternador está na validade, está no prazo, está no aspecto, foi testado, tá ok? Permanece. Não tá ok? Então a gente substitui. Eu sei que no projeto avião, vamos dizer assim, estava incluído, assim, eram missões, assim, levar remédio para a aldeia, tal. Fala qual a experiência que você acha que tenha sido. Teve um caso de uma pessoa doente. Qual que você acha que foi assim mais bacana no sentido de trocas humanas, além de estar voando? Das coisas que eu das minhas expedições aéreas? Olha, Erlanger, eu não tive essa coisa de pessoa doente. Seria uma honra. No original tinha, não tinha? De baixar em aldeia, uma coisa Sim, assim. sim, na ideia original sim, mas o projeto ele acabou se modificando e o foco foram os projetos socioambientais que aconteciam. No caso, eu não tive nenhum contato ali com um projeto que fosse de atenção ou de suprimentos, como era a minha vontade e tal. Quem sabe é até a sugestão para eu fazer uma próxima expedição com foco nisso. Mas, por exemplo, nesse aspecto da sua pergunta, aconteceu uma coisa muito curiosa, que quando eu pousei no Pantanal, eu participei de uma pesquisa científica com as onças pintadas. Então, um grupo de pesquisadores, junto com o ICMBio, fizeram então ali a captura de um animal, de uma onça pintada no Pantanal, coletaram os dados da saúde do animal e colocaram um colar nela, né, uma coleira com GPS e tal, e devolveram o animal para o seu ambiente natural. Obviamente aquele colar é uma coisa que incomoda o animal, muda o hábito dele, mas aquele indivíduo que está recebendo esse colar, ele está prestando um serviço muito grande para a conservação de toda a espécie. Então, assim, é um trabalho muito bonito. E tinha, no caso, quando eu estava voando lá, depois de ter feito a captura dessa espécie e tudo mais, os pesquisadores me perguntaram se eu não podia ajudar instalando uma antena de rádio no meu avião,
para tentar rastrear um indivíduo, uma onça pintada que não estava mais se comunicando através do sistema de GPS. E eu topei fazer isso, nós fizemos um voo de 1h30 no Pantanal só para tentar localizar essa onça, fazendo uma triangulação. Então a gente voava numa proa por um determinado tempo, depois numa outra proa com menos de 90 graus, né, entre 60 graus ali, para fazer 60 graus para fazer um triângulo ali na área. E a gente achou a onça, então a gente conseguiu identificar onde ela estava. Obviamente não deu para localizar ela no meio da mata, mas pelo sinal do rádio que a gente estava utilizando ali, eles falaram, não, ela ainda está por aqui. Agora a gente precisa, numa próxima oportunidade, ver se ela vai se mover daqui, ou se ela foi morta por alguém ali, ou se ela simplesmente morreu também naturalmente ali naquela gleba que ela estava ali no Pantanal. Max, você falou, tadinho do bicho, se não fosse esses projetos, já tinha muito mais animal em extinção. Não é um mal necessário, não é botar presilha de gado, é um troço para cuidar da sobrevivência da espécie. É verdade. Max, É verdade. tanto eu sei que é uma experiência rica, que também rendeu um livro, navegar, pilotar, qual é a graça do motorhome? O motorhome, as pessoas também me perguntam, Erlanger, o que eu gosto mais entre as três modalidades. Você, né, perguntou do avião e do barco. Eu acho que eu achei motorhome. Não, eu acho um barato para quem não voa e quem não navega, mas fala aí. O motorhome, ele tem um aspecto físico muito semelhante ao barco, em termos de disposição. Você tem ali cozinha, você tem banheiro, você tem cama, você tem ali um conforto que um avião não tem, por exemplo, mas que o barco te oferece. A vantagem do motorhome é que você consegue acessar lugares que o barco não acessa. Ou seja, se você quer ir para o interior de uma cidade, de um país e tal, você consegue. Para uma montanha, para o alto de uma montanha, você consegue. O barco, por outro lado, tem um contato maior com a natureza e o aspecto da comunidade, né, os velejadores, ou então as pessoas que moram, que vivem em barcos, eu sinto que são mais unidos do que as pessoas que vivem em motorhome. Isso eu falo pela minha experiência, que ela se resume a minha experiência por ter andado de motorhome na Nova Zelândia e também por toda a América do Sul, mas eu percebo que assim, o fato da gente no mar estar mais suscetível às questões do clima e depender mais do fator humano para sobreviver ali, eu acho que a comunidade do barco é um pouquinho mais unida. Mas a experiência com o motorhome foi incrível e eu pretendo fazer outras viagens de motorhome também e ter outras oportunidades aí de conhecer regiões que eu ainda não conheço. Por exemplo, a África, o interior da África, né? Seria incrível. E aí, a bordo de um motorhome seria possível. É melhor do que num barco. Max, as perguntas estavam fazendo desde o início, a gente está chegando já no nosso porto. Carreira artística, você não pretende voltar? Não tem um projeto aí que você... Posso falar? Pode. Uma coisa assim de percorrer parques, parques nacionais e tal, mas assim, isso é apresentação, carreira artística. Sim. Vai ficar o resto da vida navegando, é isso? Olha, eu não me vejo voltando para a Terra tão cedo, viu, Erlanger? Eu acho que eu vou permanecer ainda nessa vida por pelo menos mais uns 5, 10 anos. A ideia inicial era ficar 1 ano e meio no barco para fazer só a minha navegação ali pelo Mediterrâneo, registrar tudo isso em vídeo, coisa que eu não consegui e fui atrapalhado também pela pandemia, né? Mas a ideia é fazer o sobre as ondas agora. Fiz o sobre as asas, o América do Sul sobre rodas, então eu quero fazer o sobre as ondas também, e aí então eu quero navegar saindo de Portugal até a Turquia e gravar 8 programas também para televisão. Ou seja, a minha vida no mar, ela não me limita de criar o meu conteúdo. Agora, tem outros projetos. E quando você me pergunta sobre essa questão de um projeto artístico,
remete logo assim a um personagem, uma novela, um filme, uma série. Tem uns projetos que eu tenho muita. Tem um projeto em especial que eu tenho muita vontade de fazer, que é a história de um piloto chamado Jean Mermoz, que era o piloto da Aeropostale, que era a antiga, né, que se tornou depois a Air France. É uma história fantástica desse piloto, é um piloto francês, mas que tem muita conexão com o Brasil, mas especialmente com a América do Sul, porque ele foi o primeiro piloto a cruzar o Atlântico num voo sem escalas, num voo noturno. Então tem essa questão da aventura. E eu falo isso porque, Erlângea, a minha vida tá tão legal, tá tão interessante, o aspecto da aventura, do inóspito, do desbravador e dessa coisa que eu estou vivendo é tão interessante que nenhum personagem hoje que eu tenha tido contato ou que me ofereceram na televisão ou mesmo no cinema conseguiu bater, né, competir com o que eu estou vivendo. Então, assim, o personagem na minha vida é muito legal hoje, é o personagem que eu quero viver e é o que eu estou investindo. Mas esse personagem, o Jean Mermoz, que é uma figura heróica na França, para você ter ideia, assim, para falar um pouquinho dele, um pouquinho mais, ele era amigo do Antoine de Saint-Exupéry, o autor... Eu ia falar, eu estava pensando, Saint-Exupéry era piloto de guerra, né? Ele foi, o Exupéry foi piloto de guerra, se eu não me engano, mas o Jean Mermoz eu tenho certeza, ele combateu pela França na Síria, na Não, Líbia. eu acho que o Saint-Exupéry, inclusive, morreu num acidente Foi. aéreo. O Exupéry caiu 3 vezes, se eu não me engano, também foram 3 vezes que ele caiu. E Ah, era na muito segunda comum eu que eles. parava. Na segunda eu parava. Mas era muito comum porque tinha umas panes de motor, É, especialmente de motor. Não eram panes estruturais, que aí seriam mais graves, né? Você perder uma asa no voo seria terrível, mas o motor parar era muito comum. E isso geralmente é isso que acontece na aviação geral, nos aviões menores. Geralmente é isso que acontece. Então eles pousavam, eles conseguiam pousar mesmo em pane em locais remotos, então no deserto. Mas tem os perigos que eles passaram ali que eu quero contar nessa história, que eu quero ver se eu consigo transformar num filme. Tenho conversado, será que eu revelo tudo isso? Eu tenho a reunião na revela, segunda-feira. vamos dar um furo aqui na live. Eu tenho uma reunião com o nosso amigo Edson Pimentel, Ah, também para falar sobre esse projeto, e tenho o Fabrício Mamberti vai estar junto comigo e o Abel Gomes. Estou revelando isso aqui. Não sei qual é a repercussão que vai ter, não sei se isso daqui vai me comprometer depois, não, mas, não. mas a história é muito legal e assim, através desse personagem eu poderia considerar o meu regresso ao meio artístico, né? Juntando, Obviamente que juntando as duas coisas, não vai precisar de dublê, né? Quem sabe eu ouso fazer como o Tom Cruise ali, que se Não, aventura aí não. também fazendo as Fica cenas de pendurado ação. na asa, não. Que ele fica Parece pendurado em mais asa, assim, acho que não complicado. vale a pena, não. Max, onde é que a pessoa acha o seu livro? Como é Aqui, deixa eu que. mostrar o meu também. Elândia, foi hilária a minha queda, que eu já consertei aqui a minha poltrona, mas foi Ah, hilária a minha queda. O maior risco que eu passei nessa live, apesar das suas perguntas não, super ácidas, eu tentei te derrubar, incrível. mas o que te derrubou foi a cadeira. Foi a cadeira, Não tentei exatamente. derrubar. Você entendeu Não que tentou, eram perguntas com necessárias. certeza. Não, com Mas certeza. Eu fala aí, gostei o muito livro. da Aliás, entrevista. aproveitando o livro, Marcal Diga. não faz o bom marinheiro, falando sobre o livro, para a gente concluir sobre o livro. Não, não é uma aposta que você está fazendo assim. É legal a diversidade? A adversidade. Não é a diversidade. A Total, adversidade. totalmente, Erlângea. É legal que você traz esse raciocínio em cima do título. A gente costuma dizer, se a gente pode trazer uma outra metáfora ou uma outra analogia aí com o mundo da vela, né, o mundo da navegação, é, pior do que uma tempestade para o velejador é a calmaria, onde você não avança, onde você não progride, ou muitas vezes retrocede na sua navegação. Isso acontece muito próximo ali da linha do Equador, onde o velejador pode passar 7 dias, uma semana, ou mais de uma semana, sem condição de vento nenhuma. Então, assim,
nessa linha de raciocínio que você traz, eu digo mesmo, a adversidade, ela faz com que a gente progrida, contanto que a gente tenha a sabedoria para olhar o que está acontecendo com os olhos otimistas, com um olhar mais bem-aventurado, digamos assim. O meu espírito era tão positivo e para cima que eu não vou nem te provocar sobre política. Não, Tá bom, graças a Deus. Não vale a pena. Não, a nossa conversa derivou para um lugar mais especial, apesar da política ser super importante. Estava falando em vida selvagem, mas não precisamos chegar na política. Não, nem aos primórdios, né? Aos primórdios do ser humano, né? Ao seu elemento mais, a sua característica mais elementar. Max, sua despedida. O que você preparou aí pra gente? Bom, eu queria ler um trechinho do livro. Quem quiser comprar o meu livro, pode... Antes de ler, você não precisa me dizer onde acha. Isso. Quem quiser comprar o meu livro, já está disponível nas livrarias Leitura por todo o Brasil e tem também no meu site. Quem comprar no meu site, eu mando o livro autografado. É maxfercondini.com/livro. Então agora, nas semanas de lançamento, quem comprar vai receber com autógrafo. Esse daqui é o livro de um amigo que está me hospedando aqui no Rio de Janeiro, nessa minha passagem aqui pelo Brasil. E eu fiz um autógrafo para ele, mas quem comprar lá pelo site recebe. Só entrar, maxfercondini.com/livro. E Erlângea, a gente fala muito, eu tenho uma frase que eu gosto muito, mas antes de falar essa frase, eu queria ler um trechinho aqui da orelha do livro, que é um trecho que eu acho que tem um pouco desse teor político que você gostaria de trazer para o encerramento aqui. Se vocês me permitem, eu vou ler só um trechinho aqui. Sécurité, sécurité, sécurité. Informação às embarcações navegando pela região de Almeria. Um barco com refugiados vindos do norte da África foi avistado nas proximidades. A bordo estão aproximadamente 80 pessoas. A informação se repetiria pelo menos mais 2 vezes nos alto-falantes da Ailin, e o alerta indicava que todos os navegantes ficassem atentos à pequena embarcação clandestina. Dei um salto para a parte externa do veleiro e, com o auxílio de binóculos apontados para o firmamento, na direção dos ventos africanos, vasculhei a linha do horizonte pelos 180 graus. Pela minha cabeça, só imaginava como seria esse encontro. Já tinha ouvido histórias de navegadores que se colocaram a ajudar os refugiados e tiveram os seus barcos destruídos pelo desespero das famílias à deriva. Dividido entre a consciência humanitária, a obrigação de prestar socorro e a preocupação com a minha segurança, rezei para que eles fossem encontrados pelas autoridades responsáveis. Esse é um trechinho do meu livro, bacana. Marcar Não Faz Bom Marinheiro, onde eu compartilho as minhas experiências nas minhas expedições pelo céu, pela terra e pelo mar. E não só, mas também os motivos que me levaram a seguir nessa vida de aventuras. Eu recomendo muito o livro, porque eu já sabia, já tinha lido outras coisas. Ele é muito bem escrito. Obrigado. E como edição, ela é espetacular. As fotografias, acho que recomendo. Você sabe que eu não faria isso só por amizade, não. O livro é bom mesmo. Eu fiquei empolgado para fazer essa entrevista que a gente está chamando de live. Te agradeço. Erlângea, vindo de você, pelo seu talento, pelo seu conhecimento, você como escritor, você como jornalista, você como uma pessoa super atualizada em todos os aspectos mesmo, desde a tecnologia mais recente até então, a gente falou de Fernando Pessoa, então as coisas mais preciosas que a gente tem na cultura, vindo de você, esse elogio, eu fico muitíssimo mesmo feliz. Obrigado, amigo, pela oportunidade daqui da gente fazer essa live e quero reencontrá-lo em breve, seja em Abrolhos, seja no Rio Tejo. Desde que você não cozinhe. Tá bom. Quase que eu caio de novo aqui, Erlângea. Sem plâncton ou sem caco de vidro? O resto tá tudo bem. Quase que eu caio, quase que você me derruba de novo, Erlângea. Quase caí da cadeira aqui de novo. Max, um grande beijo. Obrigado. Para você também. Obrigado, Erlângea. Para todos. Boa noite, pessoal que acompanhou até agora. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau, Erlângea. Tchau.